E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, membro do PET Engenharia Química da UFC, e nesse vídeo iremos abordar um pouco sobre um tema bastante recorrente ao curso de Engenharia Química. Então, iremos falar sobre interpolação. Basicamente, interpolação é uma técnica básica do cálculo numérico muito utilizada para auxiliar na resolução de problemas que utilizam funções com conjuntos finitos e discretos de elementos. Ela também pode ser bastante comum no cálculo de um determinado valor de uma função, por exemplo, na qual o ponto não é conhecido. E para isso, usamos de outros pontos já conhecidos, que também podemos chamar de pontos tabelados, do conjunto finito dessa função. Para isso, iremos primeiramente conceituar o que seria a interpolação de fato. Assim, se assumirmos uma função f de x, por exemplo, e tendo como objetivo encontrar um valor de f de x barra, sendo esse x barra um valor genérico, podemos ter duas situações. A situação A, encontramos o valor de x barra como um ponto no interior do intervalo dessa função. Já na situação B, temos esse mesmo x barra pertencendo a um valor externo a esse intervalo. Para isso, denominamos como interpolação a obtenção de novos pontos no interior de um conjunto ou intervalo da função desejada. Isso podemos observar na situação A. Já na situação B, podemos denominar como o método da extrapolação. Porém, como o nosso foco é a interpolação, iremos nos restringir à situação A. Portanto, se conhecemos os n valores de x dessa função e os n valores de f de x dessa função, entendemos como interpolação a determinação de uma nova função, g de x, por exemplo, na qual ela seria capaz de moldar e facilitar o cálculo da função desejada. Então, a forma dessa interpolação pode ser dada por um comparativo entre os pontos de f de x com aqueles pontos da nova função g de x que satisfazem as mesmas propriedades. Uma forma de melhorar o entendimento é a análise gráfica da situação apresentada, na qual observamos uma função f de x que é bem complexa e seria muito complicado resolver alguns problemas usando esse gráfico de f de x. Porém, quando interpolamos usando g de x, você pode observar que o gráfico da função g de x, que passa por todos os pontos relevantes de f de x, é dado por uma forma bem mais simples de entender e conseguimos calcular de forma mais simplificada, por exemplo, a diferenciação ou integração dessa função. Dentro das várias formas de interpolação que existem, há um tipo que é muito utilizado dentro dos cálculos de engenharia. Estamos falando de interpolação linear, que consiste em determinar a função molde por meio de um polinômio de primeiro grau. Assim, você pode observar que podemos reescrever cada ponto da função f de x por um polinômio do primeiro grau. Outra maneira de interpretarmos a interpolação linear é utilizando a geometria dentro da análise gráfica do problema. Utilizaremos o seguinte gráfico a seguir. Se quisermos calcular, por exemplo, os valores de x2 e y2, que estão dentro do intervalo dos valores conhecidos, podemos destacar os dois triângulos, vermelho à esquerda e o verde à direita, e observarmos as tangentes dos ângulos ou coeficientes angulares da função. No caso do triângulo vermelho, podemos escrever a seguinte tangente. No outro caso, do triângulo verde, escrevemos a tangente da seguinte maneira. Se compararmos as duas tangentes, considerando que temos os mesmos coeficientes angulares por se tratar de uma reta, obtemos a seguinte relação que podemos utilizar para calcular tanto os valores de y2 como o valor de x2. Para isso, o Vinícius irá mostrar a vocês uma aplicação do método em cima de uma situação problema. Bom, agora dando continuidade ao conteúdo, vamos fazer um exemplo prático para conseguir compreender melhor a aplicação da interpolação. E aí a gente tem o seguinte problema. Você é um engenheiro químico e está trabalhando no cálculo da entalpia da água no estado de vapor superaquecido. Porém, através da tabela que lhe foi fornecida na pressão de 5 bar, não é possível calcular a entalpia na temperatura de 60 graus Celsius, mas são fornecidas as temperaturas de 50 graus Celsius e 75 graus Celsius. Utilizando esses dados, calcule a entalpia na condição desejada usando interpolação. No caso, a gente tem essa tabela para facilitar a resolução do problema, onde a gente tem a pressão fixa de 5 bar, e aí, para cada temperatura, a gente tem associado uma entalpia. Só que no problema, a gente precisa descobrir a entalpia na temperatura de 60 graus Celsius, e a gente tem as temperaturas de 50 e 75 graus Celsius, associadas às suas respectivas entalpias. E aí, a gente pode encontrar essa entalpia na temperatura de 60 graus Celsius usando justamente a interpolação.
E aí a resolução do problema é utilizando o princípio da reta tangente, né? Ou inclinação da reta. E aí a gente vai ter a seguinte expressão, onde a gente vai ter termos como o y3, y2 e y1, o x3, o x2 e o x1. O y3 é associado à entalpia na temperatura de 75 graus Celsius, que é o nosso x3. O y2, a entalpia que a gente quer descobrir, associado ao x2 de 60 graus Celsius. E o y1, que é a entalpia na temperatura de 50 graus Celsius, que é o mesmo que o x1. E aí, como a gente já tem esses dados, basta que a gente substitua eles e encontre e isole, no caso, a entalpia que a gente deseja descobrir. No caso, a gente isolando nosso y2 e efetuando os cálculos de divisão e multiplicação, a gente chega no resultado final da nossa entalpia de 251,54 kJ por quilograma. E é isso. Obrigado pela atenção e bons estudos.